encostar aqui do lado, ó. E pronto. Tá quase saindo e... Bom, se você está pensando em começar na área de solda eletrônica ou já trabalha com isso há um bom tempo, eu vou te apresentar aqui os modelos de estação de solda e retrabalho campeões de custo-benefício. Eles possuem um custo-benefício incrível e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, vou dar uma visão geral sobre esses modelos que eu tenho aqui, que são modelos que eu já usei e selecionei para vocês, certo? E nós vamos testar na prática esses equipamentos. Esses equipamentos aqui, além de ter um bom custo-benefício, são equipamentos robustos, com peças de reposição no Brasil, com garantia no Brasil, e nós vamos ver tudo sobre eles, inclusive, claro, soldando com eles. Bora dar uma olhadinha? Bora começar com esse primeiro modelo de 3 modelos que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Essa daqui é uma estação de solda para você trabalhar com componentes THT. Aqueles componentes que tem que os terminais dele atravessar a placa através de um buraco, né? Existem também os SMDs. Para isso, para soldar eles, a gente utiliza a estação de retrabalho com ar quente e eu já vou mostrar, tá? Mas vamos focar primeiro agora nessa estação aqui com excelente custo-benefício para você poder soldar componentes THT com ferro de solda. Todo o material aqui é da FR, uma empresa que trabalha há mais de 40 anos no mercado, fornecendo equipamentos, ferramentas profissionais para laboratórios de eletrônica, e a FR é parceira aqui do canal, inclusive enviou esses equipamentos e eu já utilizo há muito tempo esses equipamentos aqui. Essa estação aqui da FR é a 936A, é uma estação que tem um ferro de solda com potência de 50 watts, uma excelente potência para o ferro aquecer rápido, e essa estação ela é completamente analógica, então você ajusta aqui a temperatura do ferro através desse potenciômetro. Em branco nós temos a escala em Fahrenheit, em amarelo a escala em graus Celsius. A temperatura que esse cara pode ser regulado, esse ferro aqui, é de 200 até 480 graus Celsius. Ah, Marlon, mas para que eu vou querer uma estação de solda se eu posso comprar simplesmente um ferro de solda comum? Existem inúmeras vantagens em ter uma estação de solda como essa com relação àquele ferro de solda comum que você só liga na tomada, ele tem uma potência fixa e não tem controle de temperatura. A primeira é que você consegue ajustar a temperatura de forma precisa. Para a solda eletrônica isso é importante para você ter mais precisão na hora de trabalhar e não danificar certos componentes e também não danificar placa, alguns compósitos aí que existem no meio da eletrônica, alguns tipos de materiais. Segundo ponto, esse ferro aqui, ele possui, conforme eu já comentei com vocês, 50 watts de potência. É muita potência para um ferro. Então ele vai esquentar super rápido. E você talvez possa estar pensando, ah, Marlon, mas é só comprar um ferro convencional de 50 watts. O problema é que a potência, a temperatura que esse ferro convencional vai chegar vai ser muito alta, em torno de 500 graus para um ferro de 50 watts, ali 400, 500 graus. E aqui nós temos um controle de temperatura de 200 até 480 graus Celsius, trabalhando na potência de 50 watts. Então, basicamente, pela estação possuir esse controle de temperatura, ela consegue esquentar muito rápido, pois ela vai usar toda a potência dos 50 watts para aquecer e depois, quando chegar na temperatura, ela para. Já o ferro convencional não, de 50 watts não, ele vai chegar até ali 500 graus Celsius por aí. Então perceba, para você chegar numa temperatura menor, num ferro convencional, você teria que comprar um ferro de 34 watts, 20 watts, por exemplo. Porém, apesar de chegar numa temperatura maior, o problema é que ele vai demorar para esquentar. E aqui nós temos potência e controle de temperatura alinhados, o que garante um aquecimento rápido. Esse ferro de solda aqui possui uma resistência de cerâmica de alta qualidade, tá bom? Diferente dos ferros convencionais, ela dura muito mais tempo. Além disso, ela trabalha com 24 volts e tem um sensor de temperatura aqui para servir como feedback para a nossa central de controle aqui. Então a temperatura aqui ajustada é bem precisa. Vale lembrar, pessoal, que aqui ó, a ponta do ferro de solda é aterrada aqui nesse conector. Então esse conector aqui está conectado diretamente à ponta do seu ferro de solda. Isso é para proteção ESD e também para segurança do usuário, tá? Então lembre-se, se você estiver ali soldando uma placa que está energizada, não é o recomendado, mas às vezes a gente tem que trabalhar assim, não encostar essa ponta numa fase, né? Porque como no Brasil o neutro é conectado ao terra, em muitos casos, você pode curto-circuitar a ponta do seu ferro de solda com uma fase. Quando você adquire sua estação, vem a estação, o ferro de solda, o suporte para o ferro de solda e essa esponja
vegetal aqui para você adicionar água. E claro, também vem junto um manual que você deve ler, que tem todas as informações que você precisa saber. Agora eu vou ligar ela na tomada. Aqui do lado existe uma chave para você poder ligar e desligar ela. Vou ligar, a luz liga, indicando que a estação ligou e que o ferro de solda está esquentando. E uma dica agora que consta inclusive no manual. Assim que a ponta do seu ferro de solda chegar na temperatura que ele derrete estanho, você já vem aqui, ó, e derrete um pouco de estanho. Ó, ainda não chegou. Ela está em 250 graus, bora pôr em 350 aqui. Assim que ela começar a derreter estanho, olha só, você já coloca uma camada de estanho para fazer aquela primeira proteção, primeiro banho de estanho na ponta. Quando o LED está ligado, é porque o ferro está ligado e aquecendo. Quando o LED desliga, é porque o ferro está desligado e já chegou na temperatura. Então ele fica ciclando para manter a temperatura. Nesse caso eu ajustei 350 graus Celsius. Ah, Marlon, você comentou que aqui tem sensores, né? Um termopar que mede a temperatura e tal. E se a resistência do meu ferro de solda queimar e eu precisar trocar outra? A FR tem todos os equipamentos lá, né? Todos os materiais que você precisa de reposição, todas as peças de reposição para todos os equipamentos dele. Então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. E tem um detalhe, trocou a resistência, ela vai vir um pouco diferente. Uma peça não é perfeitamente igual a outra, né? Nenhuma fábrica do planeta. Então pode ser que seja necessário recalibrar a sua estação de solda e retrabalho. Então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui em 350 graus, que é uma faixa legal, tanto para um lado quanto para o outro, né? Fica no meio ali. Vai conectar aqui um termômetro, né? Um multímetro com termômetro na ponta do seu ferro de solda, com termopar ali para medir 350 graus. E vai ver se o valor indicado no termômetro que você conectou externamente é superior ou inferior à medida que você quer, 350 graus. Se for superior, você coloca uma chave de fenda ou Phillips aqui pequena e gira no sentido anti-horário para baixar a temperatura do ferro e no sentido horário para aumentar. E dessa forma você faz uma calibração. Bem legal, né? Essa opção para manter seu ferro sempre na temperatura correta. Legal, Marlon, gostei demais dessa estação custo-benefício para solda de componentes THT, mas eu quero também soldar componentes SMD, aqueles que são soldados na superfície da placa sem necessariamente passar por um buraco na placa. Qual material, qual equipamento eu posso adquirir aí? Aí, meu amigo, você pode adquirir esse modelo da FR aqui de estação de retrabalho SMD, o 850B da FR. Essa daqui é uma estação de solda e retrabalho muito robusta, relativamente compacta, leve até para uma estação de retrabalho. E ela é uma estação de retrabalho digital, tá bom? Ela não é analógica, ela é digital, tem um controle bem preciso da temperatura. E aqui nós temos o canhão de ar, aqui onde sopra o ar quente para nós podermos remover os componentes que nós já vamos remover. Esse é aquele modelo que tem uma bomba interna, então ele não tem aqui um cooler, um fan no cabo, ele tem a bomba interna. E essa mangueira aqui é responsável por levar o ar até o canhão, assim como os fios para fazer o aquecimento da resistência que fica aqui na ponta. Junto com esse modelo aqui vem a estação, o canhão já embutido, esse suporte aqui para o canhão, que pode ser tanto parafusado no lado esquerdo quanto no direito, 4 bicos com tamanhos diferentes para você pôr aqui na ponta do canhão, além, claro, do cabo e do manual. Esse canhão aqui tem uma potência de 250 watts, então ele vai aquecer rápido. Tem a opção de resfriamento dele, né, automático, que prolonga a vida útil. Também é um gabinete dissipativo ESD Safe, ou seja, ele é protegido contra descarga eletrostática que pode danificar componentes eletrônicos. Já tem essa proteção aqui dissipativa. A precisão do controle de temperatura é mais ou menos 2%, muito boa. E a bomba aqui dentro é do tipo diafragma. Aqui nós controlamos a vazão de ar, que pode ser de 0,3 litros de ar até 24 litros de ar por minuto, de 0,3 a 24. E aqui a temperatura, que varia de 150 a 500 graus Celsius. Tudo digital e mostrado nesse display de 3 dígitos aqui. Eu vou ligar para vocês escutarem o barulho da bomba operando. Ó, já liguei aqui. Vocês podem perceber que é uma bomba bem silenciosa, apesar de ser do tipo diafragma, né? Bem silenciosa mesmo. Aqui eu estou numa temperatura de 246 graus. Eu posso aumentar essa temperatura até 500. Até 500 graus ele vai subindo a temperatura da resistência e mostrando aqui em tempo real. Esse LED indica também quando a resistência está ativada ou desativada porque ela chegou na temperatura. Então eu vou voltar aqui. Ó, voltei, como ela está mais quente do que eu quero, desligou, né? E percebam a vazão de ar aqui. Ó, pouco ar vazando, 0,3 aqui, até
os 24 litros por minuto. Ó. É bastante ar que está saindo aqui da ponta do canhão, tá? Esse cabo aqui ficou leve de trabalhar, ficou um cabo relativamente leve, não é uma mangueira dura, uma mangueira de silicone, tá, pessoal? Então não tira precisão e realmente muito top de trabalhar com ela. Olha só, eu desliguei ela e ela tá fazendo o resfriamento da resistência antes de desligar a estação. Então aqui ela tá desligada, porém ela tá resfriando. Quando ela chegar lá em 100 graus, 120 por aí, ela vai desligar sozinha. Isso aumenta a vida útil da resistência e garante com que você não se queime ao tocar aqui, né? Olha só, ela está próxima de desligar. Na verdade, esse modelo aqui, pessoal, ele vai desligar a refrigeração com uma temperatura bem menor que 100 graus, tá? Ele resfria bem mesmo. Olha lá, 50 graus, desligou. Ó, uma coisa muito importante, que é um erro que muita gente comete por não ler o manual antes de utilizar o equipamento, é que, para facilitar o transporte e aumentar a segurança, aqui embaixo vem 3 parafusos com rosca M5 que sustentam a bomba e mantêm ela parada durante o transporte, para não danificar ela, para ela não ficar batendo para um lado e para o outro. Então você precisa remover esses 3 parafusos antes de iniciar a operação da sua estação, beleza? Então, galera, unindo a estação 936A com a 850B, você tem como trabalhar no seu laboratório com componentes THT, SMD e até BGA, claro, de forma separada. Então, por exemplo, imagine que na sua bancada você quer num canto só trabalhar com componentes THT e no outro só trabalhar com SMD. Então você consegue, com essa opção aqui de modelos, trabalhar separado na sua bancada. Nós também vamos ver o modelo 950B, que ele é conjugado, ele é duplo, ele é junto numa só, que fica até um custo-benefício melhor. Mas antes disso, bora testar na prática essas duas. Estamos aqui com as duas estações posicionadas e a primeira que eu vou utilizar é a estação de solda aqui para componentes THT e também alguns SMDs, claro, que dá para remover com ferro de solda. O ferro de solda daqui já está na temperatura que eu quero, estou trabalhando ali com 360, 370 graus. Limpei a ponta e o componente que eu vou remover é esse daqui, ó, esse capacitorzinho bem aqui. Então, o ferro já esquentou rápido. Vou colocar um pouco de estanho aqui na ponta do ferro de solda. Existem várias técnicas, tá? Para remover esses componentes. Essa é uma delas que eu utilizo. Então, eu vou pegar aqui, ó, segurar um pouco com a pinça, encostar aqui do lado, ó, e pronto, tá aqui o capacitor removido. E agora, bora utilizar a estação de retrabalho SMD com ar quente para remover um componente SMD. Vamos escolher aqui, ó, deixa eu ver aqui um componente. Vamos escolher esse componente aqui, que é um componente que tem um encapsulamento SOT223. Bora remover ele ali então. Fixar minha placa aqui com fita isolante mesmo, por enquanto. Subir um pouco aqui, não precisa ser tão perto. Maravilha. Vou ligar a estação aqui. A vazão pode ser 5, aqui tá bom. Vou por 4,5. E a temperatura, vamos colocar aqui em torno de 400 graus, 390. 392 graus, deu ali. Ela já chegou nessa temperatura, bora pegar aqui. Eu vou utilizar essa pinça aqui, ó, 65SA da FR, dá só uma olhada, modelo 65SA. Bora começar aqui um pré-aquecimento. O ar tá um pouco forte, baixar lá para 3,5. Tá quase saindo e pronto. Tá aqui o componente. Ela tá aqui resfriando e essa é a opção, galera, caso vocês queiram utilizar a solda THT e SMD separadas. Mas existe uma que combina as duas em uma só, a 950B. Vamos dar uma olhada. E como vocês puderam ver, galera, se você quiser tudo num lugar só, fica bem mais compacto com o modelo 950B. Esse modelo reúne tanto a estação de retrabalho com o canhão de ar quente, que você pode colocar tanto desse lado como desse, tá? Como o ferro de solda. Então esse modelo acompanha os 4 bicos para o canhão, normalmente, são 4 bicos. Esse suporte para o ferro de solda, o ferro de solda, o suporte para o canhão, desculpa, o ferro de solda, o suporte para o ferro de solda, além da esponja metálica, cabo e manual. Essa é uma estação totalmente digital e nós temos duas em uma, né? Por exemplo, aqui eu ligo o ferro de solda e eu escolho a temperatura através desse potenciômetro do ferro de solda. Então aqui eu estou controlando a temperatura dele. Já aqui, vocês podem ver pelo desenho, né, bem explicadinho, nós temos o controle da vazão do ar
de 0,3 até 24 litros por minuto, que nem a outra estação, a 850B, também 250 watts de potência, e aqui a temperatura também de 150 até 500 graus Celsius. Se eu quiser utilizar aqui o ferro de solda, já está ligado. Se eu quiser utilizar o canhão de ar, basta ligar aqui e eu tenho, ó, a vazão. Também, mesmo em potência máxima, ela é uma estação relativamente silenciosa, apesar de trabalhar com bomba de diafragma, né? Então aqui em 4,5, 4, que é o que a gente geralmente utiliza, ó, o barulho não é tão alto assim, né? Temperatura também, o controle, e a vantagem dela é que é tudo conjugado numa só, fica bem mais prático assim, né? Bem mais bonito. Viram que equipamentos bacanas para você poder fazer suas soldas eletrônicas aí no seu laboratório? Top demais, né? Se você quer adquirir equipamentos como esse, pessoal, utilize meu cupom de desconto Marlon5 e acesse a loja FR, o link está aqui na descrição. Além de estação de solda e retrabalho, eles têm ferramentas como alicates de corte da linha italiana Pier Giacomi, chaves de fenda também da linha Pier Giacomi, chave Phillips, multímetro, vários equipamentos para o seu laboratório de eletrônica e tudo com preço muito bom. E detalhe, essas estações que eu mostrei para vocês aqui têm 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação e eles têm peças de reposição caso dê problema. Eu sei que muitos aí vão achar algumas estações na China com um preço atrativo, um preço menor, beleza, interessante para alguns casos, porém a FR aqui dá suporte para você no Brasil com peças de reposição e se acontecer algum problema, pode entrar em contato com eles que eu tenho certeza que eles vão buscar a melhor forma de resolver o seu problema. Então aqui você não fica na mão, meu amigo, aqui tem garantia mesmo. E detalhe, todos os produtos com certificado do Inmetro, aprovado pelo Inmetro, tá? Então nós estamos falando de produto de alta qualidade aqui. Aproveita também e dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu fiz sobre uma outra estação da FR em parceria com a TEM, a 975 Pro. Essa já é uma estação com um monte de sensores, bem mais automática, com um monte de funções, bem legal também para você conferir. Então não se esqueça, cupom de desconto Marlon5, link aqui na descrição. Top demais, galera, e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.